Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Quem não me conhece, Rubens Capistrano, eu sou advogado há 19 anos e a minha primeira pós-graduação foi em Direito Ambiental. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário e acabei atuando mais nessa parte de imóveis, que envolve também essa parte ambiental de tempos em tempos. Pega uma fazenda, alguma área, acaba envolvendo muito bem a parte ambiental. E a gente está com uma situação aqui na cidade de Águas da Prata que diz respeito à mineração. Parece ter uma empresa que está querendo autorização para minerar, em terras de Águas da Prata, em terras aqui do município pratense. Assim como em municípios vizinhos, como Poços de Caldas, sul de Minas, Caldas também, município mineiro. E o que acontece? Acontece que a atividade de mineração é uma atividade potencialmente poluidora. Isso pode, sim, trazer um prejuízo para a cidade. Mas pode trazer progresso? Até pode, mas pode trazer um prejuízo muito grande, tá? Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês, ainda que de uma forma superficial, como funciona para você fazer uma liberação de uma atividade potencialmente poluidora, tá? E trazer um pouquinho das consequências que uma atividade potencialmente poluidora podem causar no município, ainda mais no município turístico. Vamos lembrar que Águas da Prata, o nome do município é Estância Hidromineral de Águas da Prata. Então é um município que depende das suas águas. Mas vamos lá, vamos começar pela questão das atividades. Então, uma atividade potencialmente poluidora pode se instalar em qualquer região, desde que ela tenha passado por estudos. Quais são os estudos? O estudo mais completo que nós temos hoje é o estudo de impacto ambiental, chamado de EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e relatório de impacto ao meio ambiente, RIMA. É o famoso EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Muito bem. O estudo de impacto ambiental não vai pegar a atividade potencialmente poluidora e apenas falar, existem esses riscos de maneira abstrata. E de maneira abstrata também, eu, empreendedor daquela atividade potencialmente poluidora, abstratamente vou adotar essa e aquela medida para evitar que esses danos ocorram. Não funciona assim. Um estudo de impacto ambiental é um estudo muito sério, que envolve não apenas declarações ou não apenas o modus operandi ou como que aquela atividade se desenvolve, envolve também a participação de outros órgãos. Então envolve um licenciamento em diversos órgãos ambientais e governamentais. Envolve, inclusive, em alguns casos, a participação da sociedade civil. Por que isso? Porque pode ser que aquela atividade naquela região não seja algo que aquela população deseje, não seja algo que seja minimamente aceitável para aqueles moradores, para aquela população. Tá? Não é um estudo que é feito de um mês para o outro. É um estudo que por baixo leva um ano para ser feito. Por quê? Porque a gente precisa considerar diversos fatores ambientais. E se você parar a pensar apenas nas estações do ano, você tem pelo menos um ano de estudo. Não consegue adiantar as estações do ano. Então você tem pelo menos um ano de estudo. É um estudo completo, é um estudo complexo. E é um estudo que vai te falar exatamente quais são os potenciais perigos daquela atividade naquela localização. Muito bem. Se a gente está falando que uma atividade é potencialmente poluidora,
Eu estou te falando que aquela atividade vai poluir o meio ambiente. Não tem como a gente pegar uma atividade potencialmente poluidora e falar: essa atividade não vai poluir por conta desta e daquela medida que eu vou adotar. Não. Ela é potencialmente poluidora. Não existe medida capaz de evitar um dano ambiental. Porque se existisse, nenhum dano ambiental seria aceito. Seria só implementar aquelas medidas que evitavam o dano ambiental. Ah, mas o dano ambiental ocorreu. Claro que ocorreu. Nenhuma medida evita o dano ambiental. O meio ambiente nunca será o mesmo no entorno de uma atividade potencialmente poluidora. E é esse ponto que eu queria chegar. Por mais que uma atividade esteja licenciada, ainda que potencialmente poluidora, existem danos que não serão recuperados. Existem danos que serão mitigados. Existem danos que, se ocorrerem, terão contrapartidas A, B ou C. Mas eles vão ocorrer. Imagina o seguinte, destruição de paisagem. Uma mineradora vai destruir uma paisagem. Não tem como você fazer uma mineração de terras sem mexer na paisagem natural, sem fazer um desmatamento. Ah, mas eu vou replantar em tal lugar. Tá bom, mas naquela região houve o desmatamento. Poluição. Atividade de mineração pode sim contaminar corpos de água com metais pesados e outros resíduos. É interessante para uma estância hidromineral ter dentro do seu município uma atividade de mineração, sabendo que é possível sim que aquela atividade polua as nossas águas com metais pesados. Isso vai ter impacto em toda a vida aquática daqueles corpos d'água e vai ter consequência na água utilizada pela população. Vale a pena? Vale a pena? Perda da biodiversidade. Eu já falei de desmatamento. Eu já falei de poluição dos corpos d'água com metais pesados e outros resíduos. Vai ter perda de biodiversidade. Terão espécies que serão atingidas em cheio. Algumas espécies acabam migrando para um outro canto. Algumas somem, desaparecem. Poluição do ar e poluição sonora. Não dá para negar que tem poluição do ar e tem poluição sonora. Risco de acidente. Vamos supor o rompimento de uma barragem, vazamento de rejeito. A gente viu recente, né? Alguns casos de rompimento de barragem em cidades históricas, em Minas Gerais, inclusive. Cidades devastadas, vidas perdidas, biodiversidade sumiu. Surtos depois, né? Surtos de doenças, né? Alguns anos depois de um desses acidentes, teve surto de febre amarela, totalmente decorrente da barragem que se rompeu. Por quê? Porque a barragem que se rompeu matou na região toda uma população de sapos. E os sapos faziam o controle dos mosquitos que transmitem a febre amarela. Matou o sapo, o mosquito se prolifera sem nenhum predador, sem nenhum controle, surto de febre amarela anos depois. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Prejuízo para o turismo. Águas da Prata é uma cidade eminentemente turística. O que a cidade ganha com uma mineradora?
pagamento de mais impostos, tal. O que a cidade, o que o cidadão, o que o morador, o que o pratense ganha com uma mineradora? Nada. Ah, vai gerar emprego na mineradora, tá bom? Só que a cidade vive do turismo, não da mineradora. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas cidades que possuem em seu território alguma empresa, uma empresa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, comparado ao tamanho do município, que o município se torna dependente daquela empresa. Por que isso é interessante? Por nada. O dia que a empresa sair, o dia que a empresa quebrar, quebra o município. Todos aqueles moradores ficam sem emprego. Se um dia essa mineradora sai de Águas da Prata, o turismo já estará devastado, o meio ambiente provavelmente também, e os empregos no turismo não existirão mais. Então existe sim uma perda de atividade econômica, né? Uma mineradora acaba trazendo uma população para morar de fora, que não conhece a cidade, não conhece as pessoas da cidade. Águas da Prata é uma cidade pequena. Por que me interessa? Por que interessa para o pratense uma mineradora? O risco é tão alto, né? E aí a gente fala, mas no estudo de impacto ambiental existem normas, existem regras para mitigar esses efeitos, alguns efeitos ambientais. Porque efeitos econômicos não são previstos no estudo de impacto ambiental. Isso é um problema da cidade. Isso é um problema da economia da cidade, é um problema dos moradores da cidade. E voltando no que eu falei mais cedo, as medidas que prevêem a mitigação dos impactos ambientais, elas não garantem que não vai ter poluição. Pelo contrário, essas medidas mitigatórias, elas falam basicamente o seguinte: se tal dano acontecer, eu vou fazer desta forma. Se uma barragem se romper, o plano de fuga é esse. Mas não adianta. Vocês concordam que não adianta? Agora, eu falei de poluição de corpo d'água, de rio, de afluente. Rios não são internos no município, pelo contrário, o rio vai embora. Uma parte da água que chega em Águas da Prata vem de cidades mineiras, vem de Poços de Caldas, por exemplo, vem de Caldas. Então a questão ambiental é muito mais complexa do que parece. Por quê? Porque se não tem a mineração em Águas da Prata, mas tem em Caldas, e existe a poluição de um corpo hídrico em Caldas ou em Poços de Caldas, e esse corpo hídrico, essa água desce para a prata, a poluição vem junto. Os metais pesados jogados nos corpos d'água descem com o rio, eles não vão ficar retidos no município lá em cima. Eles descem com o rio. A poluição ambiental é transfronteiriça. Esse é o termo que a gente usa, ou seja, ela não vê fronteiras. Não importa. Já teve caso aqui no sul do Brasil de uma poluição que aconteceu no Rio da Prata. Rio da Prata, né, sul do Brasil, que faz fronteira com outros países. E a poluição veio. E a poluição foi de país para país. Olha o tamanho do dano ambiental. Então, pessoal, esse breve vídeo que eu gravei, ele serve para ficar o alerta, para chamar a sociedade a pensar.
O que nós ganhamos, o que nós como sociedade ganhamos com uma atividade de mineração ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora dentro do nosso município? O que a gente ganha com isso? Nada. Na minha opinião, nada. Então, por que ter uma atividade potencialmente poluidora numa cidade eminentemente turística que recebe o nome de Estância Hidromineral de Águas da Prata? A atividade de mineração, de novo, é uma atividade que se utiliza de recursos hídricos. Se poluir recurso hídrico, acabou a prata. É simples. É uma cidade que depende das suas águas. Se a gente poluir esses rios, se a gente poluir essas águas, o que acontece com a prata? O que acontece com o turismo na prata? O que acontece com o comércio, com a economia da prata? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa ser mais ativo ao defender os direitos da prata, ao defender o que a gente quer e o que a gente não quer para a prata. Pessoal, era o que eu tinha para falar, essa é a minha opinião, tem um viés técnico e eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para participar desse debate, enfim, trazer informação daquilo que eu entendo, da parte que eu conheço, que é essa parte de direito ambiental, direito imobiliário, e fazer com que a Prata seja um lugar cada vez melhor para a gente viver, para a gente morar, para a gente criar os nossos filhos e ver o comércio, o turismo acontecer aqui dentro, tá bem? Prazer falar para vocês, até a próxima.